Achando as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras eram gozo e alegria do meu coração. Jeremias 15:16. Assim devemos manifestar nosso gozo e nossa alegria, né, quando nós nos alimentamos da palavra do nosso Pai Celestial. Jesus disse que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus capítulo 4. Nessa semana nós vamos estudar a lição de número 4. A lição tem um assunto muito importante chamado Livro da Natureza. Vamos ver que livro da natureza, o que Deus quer nos ensinar através dessas lições. O pensamento central, que é o verso áureo da Bíblia, está no Salmo 103, e o verso 19 diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Muito bonito, muito profundo, né? Então Deus estabeleceu os seus tronos. Onde está o trono de Deus? Obviamente no céu, né? E Ele domina sobre o céu, a terra, o mar, o universo, todas as coisas. Então vamos, com o auxílio do Espírito Santo, vamos passar lições da 1 até a 5. Vamos orar no nosso coração para que o Senhor possa nos dar o espírito da sabedoria. Tenhamos humildade de receber a palavra de Deus e que Deus dê força para que possamos corresponder o que Deus espera de nós. A pergunta de número 1 diz assim, meus irmãos: além da Bíblia Santa, onde mais as pessoas podem adquirir conhecimento? Segunda parte diz: porque este ideal não é atingido. Na segunda carta, 1 ao Coríntios, capítulo 1, verso 20, o apóstolo São Paulo diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Então Paulo diz, né, que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Onde está o sábio, o escriba, o questionador da palavra de Deus, né? A pena expirada diz assim, meus irmãos, PJ, Parábola de Jesus 107. A verdadeira educação superior é obtida estudando a palavra de Deus e a ela obedecendo. Se, porém, é substituída por livros que não levam a Deus e ao reino do céu, a educação adquirida é uma perversão do nome. Por isso que este ideal não pode ser atingido. O homem querer buscar Deus através de livros, através de uma educação, né, que não é segundo o propósito de Deus. Então, a educação da palavra de Deus, né, ela também tem a sua condição, né? Nós estudamos a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela tem que ser obedecida, né? Aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, semelhar-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem não vai atingir o ideal de Deus, simplesmente são aqueles que não colocam a palavra de Deus em sua vida. Há mais um pensamento que diz, o Parábola de Jesus 107, há maravilhosas verdades na natureza, a terra, o mar e o céu estão cheios de verdade. São nossos mestres. A natureza proclama a sua voz em lições de sabedoria celestial e de verdade eterna. Também podemos encontrar, né, ali na natureza, na terra, no mar, no universo, né, que são nossos mestres. Através da natureza, a voz das lições, da sabedoria de Deus, né? Então, além da Bíblia, né, temos aí a educação também, né, que Deus quer nos ensinar através maravilhosas verdades da natureza que nos ensina que existe um ser que criou os céus, a terra e o mar e que ainda mantém a nossa vida. A segunda pergunta diz assim, meus irmãos: porque o homem decaído não quer entender. O homem caído não quer entender as coisas espirituais. Em 2 Cartas aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios 4, 4.
Paulo diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus. Paulo diz, então, Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, por que o homem decaído não quer entender? Não é que ele não quer entender. Que o diabo trabalha para a perversão, né, na mente do ser humano, para que o ser humano não entenda a palavra de Deus. Diz aqui o PJ, a palavra de Jesus 107, mas o homem decaído não quer entender. O pecado obscureceu-lhe a visão e não pode por si mesmo interpretar a natureza, sem sobrepô-la a Deus. Lições corretas não podem impressionar o espírito de quem rejeita a palavra de Deus. Os ensinamentos da natureza são tão pervertidos que afastam a mente do Criador. Então nós só podemos achar Deus, as realidades de Deus, através da sua palavra. Então diz aqui que o homem decaído não quer entender, quer dizer, ele não quer se humilhar que tem um ser, um Deus Criador, nós dependemos dele. Então o pecado, ele afetou a alma, o corpo, o espírito, afetou o raciocínio dos homens. Infelizmente tem muitas pessoas que têm nível superior, mas não acreditam que a Bíblia, ela é originalmente falando, é um livro que Deus deixou para o nosso ensino, deixou nossa instrução. A Bíblia é um livro onde podemos encontrar salvação, encontrar Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Vamos para a terceira pergunta, diz assim: como a sabedoria de Deus é considerada por muitos, quem tem o Espírito Santo, o que reconhece? Romanos 1,25, São Paulo diz, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura, antes que ao Criador, que é bendito e eternamente. Então o homem, infelizmente, se endeusa, de vez de dar glória ao Criador, dar reverência ao Criador, dar homenagem ao Criador, dar respeito ao Criador, ele dá tudo isso a uma criatura. Então Paulo diz que trocaram aquele que é o Criador e é bendito e é eternamente. Palavra de Jesus 107, a inspiração diz assim. Diz assim, a inspiração 107, 108. Por muitos a sabedoria dos homens é considerada superior do mestre divino. E o livro de Deus é julgado arcaico, anacrônico e desinteressante. Mas os que foram vivificados pelo Espírito Santo não o consideram assim. Vê o inestimável tesouro, venderiam tudo para comprar o campo que os encerra. Em vez dos livros que contêm as suposições de grandes autores de fama, escolhe a palavra daquele que é o maior autor e o maior mestre que o mundo já conheceu, que deu sua vida por nós, para que por ela tenhamos a vida eterna. Muito importante a pergunta, que respeita a sabedoria e o Espírito Santo aqui. Então muitos dão valor, tem milhares e milhares de livros, centenas de livros de autoajuda, livros de filosofia, livros diversas formas. Dentro desses livros tem as teorias, suposições, superstições, mas o livro de Deus, temos que considerar, o livro do céu é chamado.
Muitos dizem que esse livro não tem interesse nenhum, é arcaico, né? Mas sabemos que a palavra de Deus, ela não envelhece. Todos os livros envelhecem, perdem seu valor, tem que ser renovado. A palavra de Deus vem passando séculos após séculos, né? É o best-seller do mundo, a palavra de Deus, lida por todos, né? Então a palavra de Deus também, há uma coisa importante aqui, que os que foram vivificados pelo Espírito Santo, esses sim vê a palavra de Deus como um inestimável tesouro, né? Então a Bíblia fala de um personagem muito importante, o autor dela, o mestre dos mestres, nosso eterno e querido Salvador. Pergunta de número 4 diz assim: onde estão nos revelados os princípios da vida e saúde? Então, na Bíblia nós temos, né, revelado todas as coisas, né, diz a vida, né, vem dizendo toda a fase do homem, né? A Bíblia nos ensina como devemos nos comportar perante a sociedade, né, na nossa idade, o jovem, o de meia idade, o idoso, o ancião. Então, a palavra de Deus, né, e traz princípios vitais para a vida. Eu quero ler no Provérbio, capítulo 4, verso 20, 21 e 22, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos às minhas instruções, não se aparte elas de diante dos teus olhos, guarda dentro do teu coração, porque são vida para os que ao encontro e saúde para todo o seu corpo. Sabedoria é muito grande. Pegamos o provérbio do capítulo 1 até o 30 para ver, tem tantas instruções, tantas lições, que homem nenhum na face da terra foi inspirado a fazer isso, né? De respeito à saúde, Salomão diz assim: é melhor um prato de hortaliça, um de amor, do que o boi gordo com ele no ódio. Provérbio 16. Por São Paulo diz: portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. João diz assim: amado, desejo que te vá bem e que tenha saúde. Essa é a saúde física, e Deus também se importa muito mais com a nossa saúde espiritual. Quero ler um pensamento que diz assim: Deus deseja que alcancemos a norma da perfeição que o dom de Cristo nos tornou possível. Ele nos convida a fazer nossa escolha do direito para nos ligarmos com instrumentos celestes e adotarmos princípios que hão de restaurar em nós a imagem divina. Na palavra escrita e no grande livro da natureza, ele revelou os princípios da vida. É nossa obra obter conhecimento desses princípios e pela obediência cooperar com ele na restauração da saúde do corpo, bem como da alma. Então a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Deus, que é o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 22, que o Deus de paz nos concede alma, corpo e espírito. E assim nós vemos isso, que através, né, da Bíblia, através da sua palavra, né, nos livros escritos, na natureza, nós vamos tirar princípios de coisas simples para um viver saudável. Então, tanto com relação no que diz respeito à nossa condição física e à nossa condição espiritual, Deus quer que nós tenhamos saúde e sejamos de mente equilibrada. A última pergunta, de número 5, diz assim, meus irmãos: que mensagem de conforto podemos obter mirando nas estrelas? Mirando é olhando nas estrelas, né? O profeta Isaías, o capítulo 40, verso 26, diz assim mesmo: levantai vossos olhos aos céus, né? E vede quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército dele segundo o seu número, e eles a chama todos pelos seus nomes, por ser ele grande em força, forte em poder, e nenhuma faltará.
Isaías 40 e o verso 26. Então, a mensagem de conforto que nas estrelas, no universo, né, nós vemos ali um ser que mantém o universo, né? A beleza das estrelas, a beleza do sol, da lua, enfim. Isso aqui é apenas inspirado, livro Educação, na página 115. As estrelas também têm uma mensagem de bom ânimo para cada ser humano, naquelas horas que sobrevêm a todos, nas quais desfalece o coração. A atenção nos oprime rudemente, nos quais os obstáculos parecem insuperáveis, impossíveis de realização, os objetivos da vida e suas lisonjeiras promessas semelhantes às maçãs de Sodoma, onde então se poderá encontrar ânimo e firmeza, como naquela lição que Deus nos ordena aprender das estrelas em seu curso imperdurável. Então, até as estrelas querem nos ensinar, Jó nos fala das estrelas, né? Então, as estrelas, elas nos traz ânimo, diz aqui, a cada ser humano, né? E nas horas mais difíceis, né, devemos, onde nosso coração é desfalecido, né? Nós olhamos para a estrela e vemos a beleza e o cuidado de nosso Pai Celestial, né? Então, isso aí, irmãos, é algo importante para a nossa vida, né? Nossas realizações, né? Não são promessas aqui, são promessas semelhantes às maçãs de Sodoma, né? Então, que Deus nos dê a sua graça, o perdão, sabedoria dos altos céus, e que possamos, através do seu santo livro, inspirado, através do seu santo livro também, que é a natureza, encontrar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Olá, dando continuidade aos estudos da lição da Escola Sabatina, estamos estudando nesse semestre a lição Em Contato com a Natureza. Eu vou estar considerando então a lição de número 4, o Livro da Natureza. As primeiras perguntas já foram feitas pelo irmão Francisco Sales e eu vou estar considerando então as perguntas número 6 ao 10. A pergunta número 6. Que lições profundas podemos tirar da palmeira verde no deserto? A palmeira batida pelo sol, causticante pela terrível tempestade de areia, permanece verde, florescente e frutífera no meio do deserto. Suas raízes são alimentadas por fontes vivas. Sua verde coroa é avistada ao longe sobre a planície ressequida e desolada. E o viajante, pronto a morrer, força os passos vacilantes para a sombra fresca e vivificante água. A árvore do deserto é um símbolo daquilo que é intento de Deus seja neste mundo a vida de seus filhos. Devem guiar às fontes vivas as pessoas sedentas, cheias de inquietação e prontas a perecer no deserto do pecado. Devem mostrar a seus semelhantes aquele que faz o convite. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. João 7,37. Esse texto então foi extraído do livro Educação, página 116. Então, que lições possamos tirar então da palmeira verde? Aqui então nos diz que essa palmeira, ela mesmo sendo batida pelo sol causticante, ela permanece verde, florescente, né? Aí ao longo, um viajante que está ali pronto a morrer, sem força já, né? Quando ele avista então aquela palmeira, ele força os passos vacilantes até a sombra fresca e vivificante água, né? Então fala que a árvore do deserto, ela é o quê? Ela é um símbolo daquilo que é o intento de Deus seja neste mundo a vida de seus filhos, que devem guiar as fontes vivas. Então quais pessoas? As pessoas que estão sedentas, cheias de inquietações e prontas a perecer no deserto do pecado. Então nós devemos mostrar a essas pessoas aquele que fez o convite, mostrar a essas pessoas a Jesus,
que dizer o quê? Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Vamos então à pergunta 7, que diz assim: que outras lições podemos tirar até dos pequenos riachos? O texto que nós vamos ler está no livro Educação, páginas 116 e 117. O vasto e profundo rio, que oferece caminho ao tráfego e viagem dos povos, é tido na conta de um benefício ao mundo interior. Mas que dizer dos riachinhos que auxiliam a formar aquele nobre rio? Se não fossem eles, o rio desapareceria. A sua própria existência depende deles. Semelhantemente, homens aqui, chamados a dirigir alguma grande obra, são honrados como se o êxito fosse devido a eles tão somente. Mas esse êxito exigiu a fiel cooperação de quase inumeráveis obreiros mais humildes, obreiros de quem o mundo nada conhece. Trabalhos que não recebem louvores ou reconhecimento de outros, são a sorte que toca a maior parte dos que incansavelmente trabalham no mundo. E muito se enche de descontentamento com tal sorte, tem a impressão de que sua vida não é aproveitada. Então a lição que nós podemos tirar aqui dos pequenos riachos, então, mostra que o grande rio não existiria, então, se não fosse, esses pequenos riachos. A sua própria existência depende deles. Então, da mesma forma, às vezes alguns homens que têm aí nomes renomados, que pregam, que têm maior destaque, muitas vezes pessoas que teve uma cooperação até maior não teve a sua devida importância, que fala então de obreiros mais humildes que também cooperaram, mas que o mundo nada conhece deles e que essas pessoas então também deveriam ser reconhecidas. Vamos então à pergunta número 8. Que espécies de pessoas precisam aprender as lições de riozinhos silenciosos? Vamos estar lendo na Bíblia em Mateus 23, verso 12. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse texto já nos diz muito, Mas vamos à nota que nós vamos estar lendo no livro Educação, página 117. Mas o riachinho que segue silenciosamente através de bosques e prados, levando saúde, fertilidade, beleza, é tão útil em sua marcha como o grande rio, contribuindo para a vida do rio, auxilia-o a conseguir aquilo que só jamais poderia ter conseguido. Dessa lição muitos necessitam. O talento é por demais idolatrado e cobiçado excessivamente as posições. Muitos há que nada fazem a menos que recebam reconhecidos como dirigentes. Muitos são os que, não recebendo louvores, não têm interesse no trabalho. O que precisamos aprender é fidelidade em fazer o maior uso das faculdades e oportunidades que temos e ter contentamento na parte que o céu nos designou. Então aqui mostra uma classe de pessoas, que muitas vezes nada fazem a menos que sejam reconhecidos então como dirigentes, apenas quando recebem louvores, Se não for dessa forma, diz que eles nem têm interesse. Mas nós devemos então ter contentamento no que o céu nos designou, nem que seja uma parte mais humilde, mas que nós devemos estar aí. Eis-me aqui, que o Senhor me use conforme a necessidade. Vamos à pergunta 9, que diz assim: como os próprios animais devem ser úteis em aumentarmos nosso conhecimento dia a dia? Nessa nota, eu estou considerando o texto da Bíblia de Salmos 104, verso 10 a 18, que os irmãos então podem estar lendo em casa. Eu não vou estar lendo, que é um texto grande. Mas vamos à nota que está no livro Educação,
páginas 117 e 118, que diz assim: Pergunta agora as alimárias, e cada uma delas tu ensinarás, e as aves dos céus, e elas vos tu farão saber, até os peixes do mar te contarão. Jó 12, 7 e 8. Vai ter com a formiga, olha para os seus caminhos. Provérbios 6:6. Olhai para as aves. Mateus 6:26. Considerai os corvos. Lucas 12:24. Não devemos meramente falar às crianças a respeito dessas criaturas de Deus. Os próprios animais devem ser seus professores. As formigas nos ensinam lições de paciente operosidade, perseverança em superar obstáculos, providência para o futuro. E os pássaros são ensinadores da suave lição da confiança. Nosso Pai Celestial lhes provê alimento, mas devem eles recolhê-lo, construir um ninho e criar a prole. A cada instante se acham expostos a inimigos que procuram destruí-los. Entretanto, quão corajosamente prosseguem com seu trabalho, quão repletos de alegria são os seus pequenos hinos. Então aqui nós aprendemos que os animais então nos dão muitas lições, né? Então aqui fala da formiga que nos ensina a ser pacientes, né? Fala que elas são perseverantes em superar obstáculos, né? Da providência para o futuro. Fala dos pássaros que são ensinadores da suave lição da confiança, né? Então nós devemos falar então às crianças a respeito dessas criaturas de Deus. Na pergunta 10 diz assim: nas horas de angústia e tempestade, como a águia dos Alpes nos orienta com seus exemplos? Vamos ler na Educação, no livro Educação, páginas 118 e 119. A águia dos Alpes é algumas vezes derrubada pela tempestade nos estreitos desfiladeiros das montanhas. A essa poderosa ave da floresta rodeiam nuvens tempestuosas, cujas negras massas a separam dos píncaros batidos de sol em que ela estabeleceu o lar. Parecem infrutíferos seus esforços para escapar. Bate aqui e acolá, açoitando o ar com as fortes asas e despertando com seus guinchos ecos nas montanhas. Finalmente, com uma nota de triunfo, arremessa para cima e, cortando as nuvens, de novo se acha na clara luz solar, com a escuridão e tempestade muito abaixo. Igualmente, nós podemos achar rodeados de dificuldades, desânimo e trevas. Cercam-nos falsidade, calamidades e injustiça. Há nuvens que não podemos dissipar. Batemo-nos em vão com as circunstâncias. Há um meio de salvamento e apenas um. Cerração e neblina cercam a terra. Para além das nuvens resplandece a luz de Deus. Para a luz de sua presença podemos ascender com as asas da fé. Então, que lição maravilhosa que nós temos então da águia dos Alpes, né? Então fala que então muitas vezes ela é derrubada por tempestades, né? Mas ela bate aqui, acolá, bate as asas, açoitando com o ar, com as fortes asas e despertando com seus guinchos ecos na montanha. E finalmente, com uma nota de triunfo, ela arremessa-se para cima, né? E fala que nós também igualmente podemos estar então rodeados do que? De falsidade, calamidade, injustiça, né? Mas nós temos uma esperança. Para além de tudo isso, nós temos o que? A luz de Deus, né? A luz que resplandece e podemos então, com essa esperança, ascender com as asas da fé. Que assim então possa ser a nossa esperança dia a dia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook.
e assistam todas as nossas lições através do YouTube.